Bom dia, César. Bom dia você que assiste o Cariri 24 horas. O tema agora é saúde e a gente fala sobre crises convulsivas. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, é um problema que atinge cerca de 3 milhões de brasileiros e que pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento, viu? Nessas situações é muito importante saber quais tipos de atitude tomar, o que fazer e o que não fazer. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o José Gleidson, ele que é enfermeiro e docente da Uninasal de Juazeiro do Norte. Gleidson, bom dia. Eu queria que tu começasse explicando para quem está em casa o que é uma convulsão e quais são as principais causas desse problema. Bom dia, João Marcelo. Bem, a convulsão, ela é popularmente, como a gente pode estar orientando, uma falha, né, cerebral, aonde essa vítima, esse paciente, ele pode estar apresentando um desmaio, uma perca da consciência. Eu costumo orientar que é como se fosse um curto-circuito, né, que deu no cérebro, e aí nesse momento, por muita atividade cerebral, a pessoa ela vem a ter essa perca da consciência, aqueles movimentos involuntários, e isso pode vir causar bastante danos àquela pessoa que está tendo essa crise. Existem dois tipos, né? Existe a crise convulsiva, que é aquela crise convulsiva aonde eu nunca tive, não tenho nenhum problema, e aí essa crise convulsiva ela veio devido a alguma comorbidade ou algum uso de medicamento, ou quando já sou epilético, quando já tenho uma doença já instalada e eu tenho várias crises, e aí essas crises elas são cessadas com medicamento. Então, muitas vezes esse medicamento, ou o paciente deixa de fazer o uso, ou o corpo se acostuma com aquela dosagem, né? E aí ela tem várias crises recorrentes. E quais seriam os principais sinais de que uma pessoa está prestes a entrar em uma crise convulsiva? Pronto. Quando a pessoa ela é epilética, geralmente ela tem uma síndrome chamada síndrome de fuga, que é como a gente fala, que é aquela ela está prestes a ter a crise, então ela já sabe que tem recorrentes essas crises ou que pode ter, e aí ela tem uma tontura, uma falta de ar, uma agonia, então ela já se encosta na parede, porque ela já está prestes a ter uma crise convulsiva. Agora, quando a gente se fala de crise convulsiva relacionada ao uso de álcool, de droga, a abstinência alcoólica é uma crise convulsiva como se eu pegasse, estivesse mexendo no computador e puxasse a tomada do computador, ele desligasse de uma vez. E aí é onde a gente tem grandes perigos em questão a isso. E colocar ou uma bolsa, uma almofada e segurar a cabeça lateralizada, né? E deixar essa crise ela recorrer. Sanou a crise, parou os movimentos, muitas vezes essa pessoa ela volta à consciência e ela pode voltar à consciência desorientada. Então, é orientado que a gente fique ao lado dessa pessoa até cessar a crise e informe a ela que ela teve uma crise convulsiva. Gleidson, e por quanto tempo costuma durar essas crises convulsivas e a partir de que momento, de que recorrência também, de quanto em quantas vezes ela começa a acontecer, que ela passa a ser considerada uma situação emergencial? Pronto, a crise convulsiva ela é uma urgência em qualquer momento. Porque no momento que o paciente ele tende a ter uma crise convulsiva, seja isolada ou recorrente, recorrente como? É aquela crise convulsiva, passou e aí ela volta a ter nova crise convulsiva. Vão ser os mesmos cuidados para criança, adulto, idoso, só que uma observação maior é que o idoso ele pode ter uma queda da própria altura. Então ele pode desencadear, vamos um exemplo, um AVC, e esse AVC causa crise convulsiva. Então, ele está aqui deambulando, andando, teve um AVC, caiu, bateu a cabeça e recorrente a isso, ele teve uma crise convulsiva. Bom, Gleidson, a gente agradece pelas suas informações muito importantes realmente para que a gente possa não só evitar complicações maiores, como também preservar vidas nesses momentos de grande emergência. Então fica aí a recomendação, o cuidado para que você, se você passa por essa situação, seja de forma isolada ou de forma recorrente, procure o auxílio médico que você poderá ter um diagnóstico melhor e saber o que fazer nesses momentos. A gente agradece novamente as informações do Gleidson, que esclareceu dúvidas a respeito desse assunto. César, eu volto contigo aí no estúdio.